Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópicos de Teologia. Nós estaremos hoje falando sobre um daqueles temas sensíveis, acerca do sofrimento e como que nós podemos, numa perspectiva cristã, lidar com essa questão do sofrimento e da dor que se faz presente em nossas vidas. Todos nós, em dado momento das nossas vidas, iremos experimentar a dor, iremos passar por momentos difíceis, iremos ter que lidar com o sofrimento. Há alguns anos atrás, há pouco tempo, nós passamos pela pandemia, onde nós podemos ver aquilo que foi o sofrimento e a dor de muitos amigos e familiares. No momento que eu gravo esse vídeo, nós temos visto aquilo que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul, onde essa tragédia, tem afetado a vida de muitos familiares, de muitos cidadãos. Então, uma verdade universal é que todos nós, em dado momento da nossa vida, teremos que lidar com o sofrimento. E como cristãos, eu gostaria nesse vídeo de refletir com vocês como que nós podemos lidar, como que um cristão deve lidar com o sofrimento. Onde está Deus quando chega a dor? Essa é uma pergunta muito comum. Onde está Deus quando chega o sofrimento? E nós podemos, através dos salmos inicialmente, termos uma lição acerca dessa questão. No Salmo 13, nós podemos observar o salmista, de acordo com o registro, nós percebemos que o salmista está lidando com alguma questão dolorosa, né? E o Salmo, ele nos mostra como que, por vezes, ao invés de nós perguntarmos a Deus o porquê, fazemos perguntas a Deus: por que, Senhor? Por que que eu estou passando por isso? Por que que o sofrimento se faz presente no mundo, né? Por que que o sofrimento existe? Os porquês que nós levantamos e levamos a Deus, o Salmo 13, ele nos mostra que, por vezes, nós podemos, ao invés de perguntarmos o porquê, perguntarmos até quando. O fato é que nem sempre nós iremos compreender o porquê de nós passarmos por dificuldade. Mas pelo fato de nós sabermos o Deus em quem nós cremos e pelo fato de nós confiarmos em sua bondade e misericórdia, nós podemos recorrer ao até quando. Pedindo a Deus que nos dê suporte, pedindo a Deus que nos ajude a passar pelo vale do sofrimento. O Salmo 13 nos ensina que em momentos de dor e sofrimento nós devemos ir a Deus em oração pedindo auxílio. Nós devemos ir a Deus não com o intuito, por vezes, de entender o porquê, mas de pedir força e auxílio no sofrimento. Observe o Salmo 13, versículo 1 e 2 diz assim: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Perceberam? Nos dois versículos, a expressão até quando, até quando, até quando está muito presente aqui nesse salmo. Então o salmista, no momento de sofrimento, ele vai a Deus em oração, pedindo sustento, socorro. Então, nem sempre nós teremos as respostas para os nossos porquês, mas sempre nós podemos ir a Deus em oração, indagando até quando, pedindo a Deus sustento, força, no momento de dificuldade. Uma outra verdade que nós também podemos aprender das Escrituras é que Deus, ele não é indiferente para com o sofrimento. Deus, pelo fato de ele ser Deus, ele não está alheio, ele não está distante da dor e do sofrimento. Ele se importa com aqueles que sofrem. Ele se importa com a dor, com o sofrimento que está presente no mundo. Sendo Deus, ele tornou-se homem na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele experimentou o sofrimento para nos conceder salvação. Essa é uma verdade incontestável, a encarnação de Deus através da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Deus tornou-se homem e, como homem, ele experimentou a dor. Como homem, ele experimentou o sofrimento. Como homem, ele se fez sacrifício em nosso lugar. Sendo Deus, ele não precisava experimentar o sofrimento, mas ainda assim, para nos conceder salvação em sua infinita misericórdia, bondade e graça, ele habitou entre nós e experimentou a dor. Então, ao contrário do que muitos pensam, Deus, ele não é indiferente para com o sofrimento. Pelo contrário,
ele habitou entre nós e experimentou a dor. É interessante que no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, que é o Senhor Jesus Cristo, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Repetindo, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, melhor, Deus Pai, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, quem? O autor da salvação deles. Quem é esse autor da salvação deles? Senhor Jesus Cristo. Aqui o texto diz que apesar do Senhor Jesus ser perfeito, apesar de em Cristo não haver imperfeição, ainda assim, para que ele pudesse se tornar um sacrifício perfeito pelo seu povo, se fazia necessário que ele experimentasse o sofrimento. Estava no plano de Deus Pai. Conduziu seu filho pela trilha do sofrimento até o Calvário, para que através desse sofrimento, através da sua vida, do seu ministério, ele se tornasse sacrifício perfeito por nós. E aqui está um mistério. Aqui é uma passagem que nos mostra que nós não vamos entender o porquê. Como assim Jesus, sendo Deus encarnado, ele foi aperfeiçoado através do sofrimento, porque era o plano e propósito de Deus. Mas a verdade que está presente nesse versículo é que ele experimentou a dor e o sofrimento para nos conceder salvação. Para nos conceder salvação. Um outro ponto importante, irmão, é acerca dessa questão do sofrimento. Por vezes, quando nós estamos lidando, né, com essa questão, alguns irmãos nossos, principalmente de círculos reformados, eles tendem a apelar, a falar, né, falar sobre a soberania de Deus. Já que Deus é soberano, já que Deus está sentado no seu alto e sublime trono, então tinha que ser assim. Imagine um irmão, né, uma pessoa, um cristão, reformado, né, que crê que Deus é soberano, chegando para alguém que está sofrendo. E ao invés de consolar, ao invés de chorar com aquela pessoa, dizer, não chora não, Deus é soberano. O ponto que eu quero aqui refletir é que verdades teológicas devem ser dosadas com amor fraternal. Que Deus é soberano, isso é uma verdade teológica. Mas nós temos que saber bem a hora e o momento de dizer certas verdades teológicas. No momento de dor, de luto, sofrimento, muitas questões estão envolvidas. O fato é, Deus é soberano. Mas por vezes, isso pode soar como algo apático, isso pode soar como algo frio, indiferente, e não como uma verdade que é transmitida com amor fraternal. Então, como cristãos, né, como calvinistas, como reformados, nós temos que ter essa empatia, nós temos que ter esse amor fraternal, saber dosar a verdade teológica com o amor fraterno, tá bom? E uma passagem que nos mostra isso está no Evangelho de João, capítulo 11. O registro onde o Senhor Jesus é chamado ali naquela ocasião em que Lázaro está doente, né? As suas irmãs, Marta e Maria, mandam chamar Jesus e Lázaro ele vem a falecer e ele se estabelece um cenário de luto, de dor, de sofrimento. E o Senhor Jesus, no momento, ele diz que aquela doença não era para a morte. Sendo Deus encarnado, ele tinha o pleno conhecimento, ele tinha a plena percepção, sendo soberano, ele sabia que aquela doença, aquela morte, ainda não era o fim para Lázaro. Mas ainda assim, o texto diz que Jesus chorou. Observe, a mesma passagem mostra a soberania de Deus e o amor de Cristo para com aqueles que sofrem. Ou seja, o fato de Deus ser soberano não deve gerar em nós um coração apático, um coração frio. O fato de Deus ser soberano, de que todas as coisas estão sob o seu governo, não deve fazer de nós cristãos indiferentes para com aqueles que sofrem e choram. A soberania de Deus deve nos conduzir a chorar com aqueles que choram, a sofrer com aqueles que sofrem. Essa passagem é belíssima e deixa isso claro para nós. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32 ao 35, para aqueles que depois quiserem ler. Jesus, ele sendo Deus, sabendo que a doença ainda não era o fim, que aquela morte ainda não era o fim, ele chorou com aqueles que estavam chorando. E o último ponto, irmãos, é que apesar de toda dor e sofrimento presente no universo, no mundo, na sociedade,
Nós temos a firme esperança de que haverá novo céu e nova terra, onde não mais haverá dor, nem sofrimento e nem morte. Nós vivemos num mundo caído, afetado pelo pecado, e por isso nós temos que lidar com o sofrimento. Aqui ainda não é o céu, mas nós temos essa firme esperança, essa firme certeza de que haverá novos céus e nova terra, onde não mais haverá dor ou sofrimento. E nós, como cristãos, temos o dever de compartilhar essas boas novas com aqueles que choram, com aqueles que sofrem. No momento de dor, né, de luto, de sofrimento, nós temos uma oportunidade como cristãos de compartilhar de boas novas do Evangelho, de compartilhar essa esperança que nós temos. Em meio à dor e sofrimento, o cristão ele tem uma rocha onde ele pode apoiar a sua dor e o seu sofrimento. Aqueles que ainda não têm Cristo não têm essa mesma rocha, não têm essa mesma esperança, essa mesma convicção. Então nós temos que compartilhar essas boas novas, essa mensagem do Evangelho. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 4, diz assim um texto. Havia aquele episódio onde a visão beatífica de João, né? Deus mostrando para João as coisas que estão por vir, como se estivesse abrindo uma cortina para que nós pudéssemos contemplar um pouco mais, um pedacinho do céu, daquilo que nos espera. Diz assim um texto. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, do 1 ao 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Essa é a nossa firme esperança. Que nós possamos compartilhar as boas novas do Evangelho. Por mais que nós vivamos numa sociedade repleta, envolvida por sofrimento, a mensagem do Evangelho nos dá a certeza de que um dia nós estaremos em Cristo plenamente, em glória, para podermos viver e desfrutar eternamente da sua presença. Assim como o Senhor Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, nós como cristãos temos a plena convicção de que existe um lugar reservado para nós, de que este mundo, este vale, né, de dor, de sofrimento e de morte, um dia será transformado num lugar onde não mais haverá nem morte, e nem dor, e nem sofrimento. Então que nós possamos, como cristãos, compartilhar essa mensagem com aqueles que estão ao nosso redor e que estão passando por momentos de dor, de dificuldades, dilemas em suas vidas. Que Deus abençoe.